Seja muito bem-vindo ao Notas do Eu, Entre Linhas e Emoções, um podcast sobre mente, escolhas e relações. Eu sou a Alessandra Cioletti, médica, atuante em psiquiatria, escritora, especialista em neurociências e psicologia positiva, e é através deste podcast a gente conversa com um olhar mais profundo sobre a vida, sobre as relações, sobre o nosso dia a dia. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Rafaela. É uma paciente que já está comigo há um tempo, e ela vai inaugurar um quadro sobre a visão do paciente sobre o tratamento em saúde mental. E aí, quando eu fui pensar nos pacientes que poderiam estar fazendo parte desse quadro, ela foi a primeira que veio na minha mente. E aí não tinha como ser diferente, né, pra gente começar com o pé direito e muito bem com ela, viu, Rafa? Primeiro, eu queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui de coração, porque eu sei que é uma forma de exposição, né? Então, se predispor a estar aqui, para mim, é muito importante, enquanto eu estou nesse projeto ainda inicial para mim, e estar nesse quadro especificamente representa muito você estar aqui também. Eu acho que acompanhar essa trajetória foi muito bonito, tem sido muito bonito, então eu fico muito feliz e agradecida por você estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, eu sou muito grata por estar aqui hoje, por ser uma pessoa que você lembrou durante esse projeto. Estou muito feliz, pode contar comigo sempre e espero que a gente tenha outros podcasts juntas também. Ah, que ótimo, né? Muito bom, vamos ter se Deus quiser. Rafa, então, qual que é a proposta que a gente está fazendo aqui hoje? É trazer mais informação para as pessoas sobre o que é o tratamento em saúde mental, mas principalmente na visão do paciente. A gente sabe que existe muito preconceito, né? E aí, então, o meu intuito é a gente tentar desmistificar isso um pouco, quebrar um pouco isso. E eu acho que nada mais humano e real do que a gente trazer experiências para poder trazer, né? Porque quando eu escuto uma pessoa que passou pela situação, eu me identifico naquilo, eu consigo ir perdendo um pouco esse medo, tendo mais informações, né? Então, assim, eu queria que você ficasse muito à vontade para a gente poder estar conversando aqui sobre esses assuntos, tá? Eu queria começar perguntando como que foi, qual foi o momento que você percebeu, ou o que aconteceu que você falou assim, eu não tô bem emocionalmente? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E isso sempre foi da minha natureza. Então, desde a adolescência, quando tinha festa na cidade, dava aquela ansiedade, aquele frio na barriga, de adolescência mesmo. Mas era algo normal. Até que eu entrei na faculdade e não percebi, apesar de ser uma pessoa da área da saúde, eu sou formada em ciências biológicas e... detalhe, um currículo vasto, tá, gente? Observação, que depois a gente vai trazer aqui pra gente conversar sobre um outro assunto, porque a gente tem nada mais, nada menos que uma neurocientista aqui, tá? Pra eu falar minha formação? Não claro, preciso. Fica à vontade. Eu sou bióloga, sou formada em ciências biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fiz o mestrado em fisiologia e farmacologia e o doutorado em patologia, no programa de pós-graduação em patologia. E embora eu seja da área da saúde, durante a graduação eu não percebi os sinais de um aumento muito negativo da minha ansiedade, que passou daquilo que é uma ansiedade produtiva, aquela que te coloca para frente e que te impulsiona a realizar os projetos. A gente normaliza muito, né? Sim. E além disso, além da ansiedade, também um quadro de depressão. O meio acadêmico é um meio que traz pra gente um peso muito grande, uma cobrança muito grande, uma competitividade. Então, isso foi minando a minha autoconfiança, o meu bem-estar, a qualidade do meu dia a dia. E quando isso acontece gradualmente, a gente, quando vira adulto, entre aspas, né?
A gente normaliza e está meio que na merda. Sim. Desculpa o palavrão, e vocês cortam. Está nesse limbo da vida corrida, da vida meio mais ou menos, a vida meio sem sabor. E aí eu fui levando, achando que isso era normal, porque eu estava produtiva, eu estava funcional. Até que durante o mestrado, no final do mestrado, eu tive uma crise de ansiedade que me paralisou. E era... Agora as pessoas vão saber. As pessoas que fizeram um grupo comigo. Revelações. Era um relatório muito simples. Muito simples. A gente tinha feito uma atividade e a gente tinha que relatar o que a gente fez durante a semana. Então, era muito tranquilo. Trabalho assim... que a gente faz em 30 minutos, 2 horas, quando a gente quer rebuscar muita coisa. E eu não conseguia fazer. Eu sentava em frente ao computador e eu sentia um sono horroroso. E aí eu precisava de dormir pelo menos uns 20 minutos. Deitava, abria o computador de novo e não conseguia. E quem me via assim, eu tava assim, conversando enquanto eu tô aqui agora. Porque era alguma coisa interna. Estava funcional, né? Sim. Aí, nesse dia, eu entreguei o trabalho no dia certo e tudo, mas eu demorei a responder as pessoas. As pessoas só perguntando, já tá pronto. E eu fugi daquilo ali e entreguei no horário combinado, estipulado, mas eu fiquei numa paralisia total, assim, isso nunca tinha me acontecido, principalmente quando tinha outras pessoas envolvidas, porque quando é um projeto individual, a minha personalidade, que isso também não é muito legal, mas se o prejuízo vai ser só meu, eu arco com as consequências, mas se eu me comprometo com alguém, eu quero entregar, eu quero fazer para não deixar a pessoa na mão. Porque a minha palavra que eu dei ali, né? Então, isso foi um baque para mim muito forte. E aí, pouco tempo depois, eu tive uma dor de garganta. Por coincidência, o médico que estava de plantão no pronto atendimento na minha cidade, eu sou de Rio Acima. Agora eu moro em Belo Horizonte, mas a minha família e eu sou de Rio Acima. Ele é psiquiatra, o médico que estava de plantão. E aí eu falei, que bom que é você que tá aqui, contei minha história. Ele falou que ele ia me dar medicamento, mas que que era essencial que eu fizesse acompanhamento psicológico também. Então, era esses 2 acompanhamentos juntos que iam fazer com que eu melhorasse e pudesse, né, assim, ser mais efetivo. E como é que foi para você aceitar que existia uma doença mental e que tinha necessidade de tratamento farmacológico? Olha, foi de certa forma tranquilo, porque eu não tenho muitos preconceitos com essas questões de remédio neuropsiquiátrico, não. Mas eu fiquei triste por ter demorado tanto. Ter esperado chegar no ponto de paralisia, de sentir falta de ar. Eu parecia que tinha uma jiboia em mim, assim, apertando, e eu... como se o ar... Sim, você deu tantas descrições aqui do que acontece com muita gente, assim, sabe? Primeiro, normalizar. Depois, se manter funcional à base de uma exaustão enorme. Depois, é uma questão cultural nossa mesmo. A gente tem uma dificuldade de enxergar aquilo como sintoma, porque muitas vezes a gente foi educado que tal comportamento é fraqueza, tal sentimento é fraqueza, e que eu tenho que me mudar sozinha, que eu tenho que dar um jeito, né? Então, assim, eu acho que eu entendo o seu sofrimento, seu sentimento de tristeza em relação à demora, mas eu acho que também isso passa um pouco pela questão do entender de fato. E aí, esse entender, muitas vezes, a gente precisa chegar no limite para ir buscar ajuda, que foi o que aconteceu contigo, né? Então,
o fato de você também não ter esse preconceito com a medicação ajuda muito, né? Facilita muito a adesão do tratamento. E me conta como que foi depois, quando você começou as medicações. Então, você teve esses dias, assim, que foram principais, de você perceber que, não tô bem, alguma coisa tá acontecendo muito séria, né? E aí, eu acredito muito que Deus vai encaminhando as coisas, né? E não foi à toa que tinha um psiquiatra de plantão que te atendeu. E aí, fui diagnosticado, iniciei o tratamento, tô aceitando tomar o remédio. Como é que foram as mudanças? O que você começou a ver de melhora? Ou como foi no início? No início, é pra falar nome do medicamento? Pode falar, não tem problema. Eu comecei com fluoxetina, então pra mim foi ótimo. Como primeira medicação, foi excelente. Eu tive diminuição de apetite e de saciedade. Por exemplo, se eu tava com fome, eu comia. Mas, por exemplo, beliscar, que eu tenho hábito de ver um bolo, eu vou pegar um pedacinho. Tem um churrasco, eu vou ficar beliscando a carne porque ela tá ali. Eu não tinha essa vontade quando eu comecei o tratamento. Então, meu efeito colateral foi essa perda de apetite e a melhora no humor foi muito rápida. Eu tava esperando, que é comum, né? O tratamento demorar pelo menos 21 dias, em torno de 15 a 21 dias, dependendo da medicação, você sabe disso melhor do que eu. Sabemos junto. Aí eu pensei assim, vai demorar ainda aí uns dias, pode ser que piore um pouco os sintomas, que também é muito comum quando a pessoa começa a tomar um antidepressivo, é comum você ter uma piora dos sintomas, por causa da farmacologia mesmo, dos neurotransmissores, da plasticidade sináptica. Gente, vamos trazer essa mulher aqui para falar sobre isso, viu? Porque é sucesso. Obrigada. Eu fico meio sem graça com elogios. Tem que parar com isso. A gente tem que aprender a receber elogio. A gente também, culturalmente, é ensinado a não receber, né? A gente oferta, mas não... A gente se coloca num lugar de desconforto mesmo, né? Quando a gente é elogiado. Então, a gente tem que ir ressignificando isso. E aí, então, você percebeu essa melhora com a fluoxetina, uma melhora mais rápida. E aí, depois, você continuou dando seguimento ao tratamento. Como é que foi? Sim, aí eu continuei com o tratamento, continuei também com a psicoterapia. Ótimo você falar disso também. Sim. Que é extremamente importante. E também não tive preconceito nenhum, pelo contrário. Eu acho extremamente importante a gente fazer psicoterapia, mesmo estando numa fase de vida mais tranquila, mais leve, porque isso nos ajuda a estar mais resilientes em um momento de estresse. Sim, com certeza. Aí desculpa, eu dei uma... Aí você continuou o tratamento com a fluoxetina. Eu continuei o tratamento com a fluoxetina por um período psicoterápico. Isso. Né? E aí você foi percebendo benefícios da associação, tanto medicamentosa quanto o tratamento psicoterápico. Agora me conta uma coisa. Quando você falou para as pessoas, tanto da sua família quanto fora, que estavam com um diagnóstico de uma doença da saúde mental e que principalmente estava usando psicofármacos, né? Estava usando medicamentos para esse fim. Como é que foi? Quais foram os comentários que você escutou? E quanto isso te impactou? Conta pra gente um pouquinho. Algumas pessoas ficaram surpresas por eu estar com depressão. Porque as pessoas às vezes me veem e olham, a pessoa alta astral, que é positiva, otimista com as outras pessoas. E então, quando eu falei que eu estava com depressão, foi estranho, assim, para algumas pessoas. Não sei se eu poderia chamar de um choque, mas um pouco estranho. E até mesmo questionar, assim, você tá mesmo? Tal. Porque as pessoas, às vezes, não entendem que a depressão é aquilo que tá lá dentro, não é aquilo que a gente transparece mesmo, né? Para as outras pessoas.
Então, mas a ansiedade, eu sempre fui muito ansiosa, muito agitada, assim, então isso foi bem comum. A ansiedade, então, ele já percebeu um pouco no seu comportamento, mas estranharam até por conta de você estar funcional ao diagnóstico de depressão, né? Sim. E em relação à medicação? Você chegou a ouvir algum conselho estranho, tipo, não use, você não precisa, ou alguma coisa mais preconceituosa, ou foi mais tranquilo para você? Olha, eu ouço até hoje. Quando eu comecei a usar fluoxetina, algumas pessoas... Era um medicamento que é ofertado pelo SUS, viva o SUS. Sim, viva o SUS. E aí, algumas pessoas falaram, por que não deu uma medicação mais nova e tudo? Sim. E apesar de eu ter respondido super bem, então eu sou muito feliz por ter iniciado com a fluoxetina e depois ter evoluído para outros medicamentos mais modernos. Agora, os comentários são mais pejorativos quando eu falo que tem TDAH. Sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Hoje, como a gente tem ferramentas mais sensíveis que identificam melhor o paciente que tem TDAH, autismo, entre outros transtornos, né? Transtornos mesmo, né? Que é o termo correto. De neurodivergentes, as pessoas têm muito preconceito. Então, e como eu era uma pessoa que tem uma hiperatividade mental. Então, onde você me via era aquela coisa assim, eu quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer escorada. Sim, sim. Então, qualquer lugar que tiver, eu tô escorando e tô dormindo. Eu durmo muito de dia e fico muito acordada à noite. Ficava. Então... Que inclusive a médica dela, sabe, gente, pega bastante no pé dela em relação a isso. Sim. Deixar gravado. Sim. E na escola eu sempre tirei notas boas. Nunca foi... Eu era uma pessoa agitada, então conversava na sala, mas nada do TDAH típico, que é aquela criança que sai correndo pela sala inteira, que termina o dever rápido e não tem atividade que sacia. Não, pelo contrário. Eu dormia muito nas aulas ou eu estava conversando com os colegas e prestando atenção. E eu aprendia muito fácil com os professores. Então, eu pegava rápido e... Então, alguns comportamentos que não eram muito típicos. Hoje em dia a gente entende que isso pode ser podem indicar alguns sinais ou não, né? Sim. Mas na época nem se falava tanto assim, Sim. Era mais o estereótipo, né? do TDAH. Sim. E aí quando eu falei, aí vem aquela, todo mundo tem TDAH hoje em dia. Mas você tem mesmo, não sei o quê. Todo mundo tem, porque a gente tá na tela. Sim, muitas pessoas hoje em dia têm um comportamento típico Sim. de TDAH, Sim. porque a gente tem ficado mais ansioso na tela, sem paciência, rolando os rios, não conseguindo ler alguma coisa ou prestar atenção em mais de 2, 3 páginas, por causa da nossa rotina. Mas é totalmente diferente de uma pessoa que tem a estrutura cerebral. Sim. O impacto que causa na vida, a dificuldade de se modular, é diferente de padrões de comportamento que você escolhe manter por hábitos, né? Sim. Mas essas falas mais pejorativas, qual o impacto que elas tiveram para você? Ou não tiveram impacto? Tem, porque algumas coisas eu achava que era da minha personalidade e que era ou um defeito, ou alguma coisa que para mim era mais difícil, era difícil explicar para uma pessoa como eu me sentia, porque teoricamente eu era neurotípica. Sim. E para mim era muito difícil mudar determinados hábitos. E era muito angustiante. Então ter o diagnóstico pessoalmente foi libertador. Sim. Eu também escuto bastante isso, né? Porque aí a pessoa passa a se entender em várias, né? E outra coisa também muito relacionada à questão de identidade e de autoestima.
Porque várias coisas você acha que você não tinha capacidade, ou existia uma dificuldade muito grande, mas na verdade não é nada mais do que um sintoma, né? Sim. Que é independente da sua vontade, assim, né? Na verdade. Sim, e quando a gente entende isso, então eu tenho TDAH, eu tenho problema com horário, eu não vou chegar no horário mesmo. Não, vamos fazer estratégias. O que eu posso fazer a partir disso? Exato. Então, eu entendo que várias outras pessoas são como eu, então eu achava que eu, por ser neurotípica, só eu era desse jeito, eu não conseguia explicar para as pessoas como eu me sentia em determinadas situações ou como que alguma coisa ressoava em mim. E entendendo ser TDAH, eu tenho estratégias. Então, por exemplo, sei que o sono... Então, por exemplo, como TDAH, eu sei que o distúrbio do sono pode ser um sintoma em algumas pessoas. Então, qual que é a estratégia? E não simplesmente é o meu cronotipo. Sim. Cronotipo é quem tem o relógio biológico mais matutino, mais diurno, mais noturno. Então, eu pensava que eu era uma pessoa mais noturna, mas na verdade pode ser que sim, mas também pode ser um sintoma do TDAH que favorece um distúrbio do sono, ou alteração do relógio biológico do sono. Então hoje eu tenho outras estratégias que me ajudam nisso. Sim. De uma forma mais libertadora, mais tranquila, mais leve do que antes. E isso vem através do diagnóstico, né? Sim. Que aí sem o diagnóstico, muita coisa estaria diferente, né? Sim. Rafa, então pra gente poder finalizar, me fala um pouquinho do impacto que trouxe pra sua vida o tratamento e se você tem alguma mensagem para quem tem sintomas semelhantes ao que você relatou, mas que ainda não buscou ajuda, né? Alguma mensagem mesmo, assim, da experiência que você viveu e da que você vive. Corta, tchau. Ok. Onde que eu parei? Deixa eu ver. Acho que estava agradecendo ela. Eu respondi essas perguntas? Respondeu. Mas você respondeu? Faltou alguma? Não, você foi responder só agora. Faltou o impacto do medicamento ou não? Não, ficou perfeito. Então, Rafa, então pra gente finalizar, eu queria que você me dissesse qual foi o impacto do tratamento para você, né, na sua vida como um todo, e se você tem alguma mensagem para quem viveu ou vive uma situação semelhante à sua, ou se identificou com algum desses sintomas que você relatou. O impacto. Não, peraí. É porque eu queria falar de quando eu comecei com você. Ai, que linda. Tá. Nós temos tempo ainda? Pode? Mais 5 minutinhos? Pode sim. Pode? Então, deixa eu ver. Então, não vou finalizar agora. Tá, aí você fala assim como... Que é tipo assim... Mas aí vai ficar muito alta a promoção. Não, aí você vai falar assim... Desde quando você começou o tratamento até você descobrir o diagnóstico de TDAH, como é que foi? Rafa, desde o momento que você que você iniciou o tratamento até o momento que você descobriu o diagnóstico de TDAH, como é que foi? Conta pra gente. Desde o início que eu descobri que eu tinha ansiedade, eu tive uma melhora muito boa com a medicação e com a psicoterapia, mas chegou um ponto, mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, que eu iniciei o tratamento, eu tive uma piora muito grande. Mudei a medicação, mas piorou muito, assim, eu estava muito depressiva mesmo, com os pensamentos depressivos muito fortes, pensamentos de morte às vezes, mas não de autoextermínio, mas aquele desejo profundo, assim, ai meu Deus, podia tudo acabar logo, e impaciência com a vida, falta de gosto, e muito estresse e ansiedade no trabalho. Aí eu conheci o seu trabalho e a gente começou a fazer um tratamento quando você mudou a medicação. Então, aí eu comecei a melhorar
de novo, eu tenho que lembrar a medicação. Venlafaxina, se eu não me engano. Venlafaxina, é isso. Eu lembro. E eu acho que eu sou uma paciente péssima, porque eu questiono tudo. Eu pergunto, por que você tá me dando isso? Não, ela é bem exigente, tá? Ela pergunta, ela questiona dose, interação, as outras medicações todas, mas isso é importante, porque a gente tem que se apropriar do tratamento. Uma vez que eu tenho noção do que eu tô tomando de medicação, do que tá acontecendo comigo, a adesão aumenta, né? Eu entendo de fato o que tá acontecendo com o meu corpo, com os sinais. Então, assim, não é chatice, não, é extremamente importante. Quanto mais a gente se envolve dessa forma, mais a gente também se apropria da força para melhora. Entende de fato o que está acontecendo. E é muito importante que para a saúde mental a gente seja ativo no tratamento mesmo, né? Então é muito positivo. É verdade. E isso me ajuda a persistir e a aderir ao tratamento mesmo. A ter os horários, a querer fazer as coisas certinha. E mesmo quando não faço, eu sei como usar. Por exemplo, a medicação que hoje em dia eu tomo para insônia. Se passou do horário, às vezes eu não tomo. Confissões. Porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter uma sonolência muito grande. Então é bom que a gente se apropria mesmo do nosso próprio tratamento e a gente entende o que está acontecendo com a gente, quais são os sintomas que a gente deve perceber que aquele medicamento está melhorando ou não, que ainda está mais ou menos, que precisa ser melhorado. E junto com a mudança do psiquiatra, né? Que eu comecei a fazer a consulta com você, eu também mudei a psicoterapia, que foi essencial. Então, esse casamento para mim foi perfeito, porque o psiquiatra, ele falou, o psicólogo, ele já tinha identificado alguns traços de TDAH que eu trouxe para você no consultório, você falou, sim, eu já tinha percebido isso, mas eu quero ainda ter cautela no diagnóstico, porque eu quero entender o que é da sua personalidade e o que pode ser do transtorno. Então, eu achei muito bacana, obrigada por isso, porque hoje eu tenho muito mais tranquilidade e certeza para falar que sim, eu tenho TDAH, eu sou TDAH. Sim. Então, foi muito bom para mim, assim, ter essa evolução e também, né, como vários pacientes, a gente tem que trocar, ou alguns pacientes param de tomar as medicações, outros mudam. No meu caso, eu mudei de medicação. Hoje eu tô tranquila, tô muito bem com a desvenlafaxina e o Atenta. A gente foi ao longo do tratamento fazendo alguns ajustes, né? Conforme alguns sintomas iam aparecendo, o efeito colateral, né? Uma outra coisa que você falou que é muito importante, inclusive é um critério que o paciente tem que observar, é se o médico dele tem paciência para explicar as coisas. Porque tem que ter. Isso faz parte do tratamento. Então, assim, o médico tem que explicar, assim, por que o remédio está agindo. Tentar trazer, no seu caso, se você é da área, é mais fácil, mas tentar trazer de uma forma mais leiga o mecanismo de ação do remédio, né? Qual que é o objetivo de estar tomando aquilo, porque isso, primeiro que é direito do paciente e segundo que isso melhora demais a adesão ao tratamento, né? Então, foi importante você ter trazido isso aqui. Fico muito feliz com essa melhora, né? E eu queria, para a gente poder, assim, estar finalizando, se você tem alguma mensagem para as pessoas que se identificaram com o relato que você disse, com algum dos sintomas, né? Ou que estejam passando por isso, ou que já passaram um dia, ou que percebem alguém, algum familiar, amigo, você teria alguma mensagem para passar para essas pessoas que você acha importante? Primeiro, vamos tentar desmistificar a doença e a saúde mental. Ela é essencial, ela deve ser tratada como algo primordial na nossa vida, da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. Viver uma vida meia boca não é normal. Então, de vez em quando a gente vai estar meia boca.
Porque a vida é assim. Estar assim de vez em quando, em períodos, em fases que a gente está passando por um problema no trabalho, por um problema no relacionamento, por um luto, é ok, é normal, completamente normal. Não é quando a vida só fica assim. Só passa a ser meio merda, resolvendo problema e não tem gosto pela vida. E não ter medo de procurar ajuda. E se faz tratamento com psiquiatra, faz com psicólogo. Essencial, gente, essencial. E se faz com psicólogo, se abra também para ir um psiquiatra ver se você precisa ou não, porque um médico sério, ele não vai te passar um tratamento só porque eu vou dar aqui esse remédio, não. Ou você precisa ou você não precisa. Às vezes você vai precisar de suplementação de vitamina, às vezes você não vai precisar de nada, você tá com a saúde super bem. Sim. Então faça um check-up, vá e... Hoje em dia, todo mundo precisa de um psicólogo, psiquiatra. Eu costumo brincar assim, quem tá no normal? Não. E o que é o normal, né, na verdade? Ainda mais com esse mundo conturbado aí que a gente vive, né? Rafa. Só falar uma coisa que eu acho importante também, a qualidade de vida. Sim. Embora eu não seja um exemplo de atividade física, eu sei que é essencial. Lazer e contato com a sua espiritualidade. Não estou falando de religião. Pode ser você consigo mesma, numa meditação, numa respiração. Com aquilo que você acredita, com a sua crença, né? Indiferente do que seja. Sim, com a sua crença ou com a sua não crença também. Sim. Né? Então, às vezes, só de parar e respirar, ter um momento seu consigo mesmo, autocuidado, que são todas as coisas que eu aprendi com você. E então eu acho que isso é super importante, além só das questões convencionais, que é o remédio e o psicólogo, né? Então, vá a um psiquiatra sério, um profissional sério, assim também como um psicólogo sério. Ou uma psiquiatra ou uma psicóloga também, né? Porque a gente tem mania de falar tudo no masculino. Sim. Homens ou mulheres. Homens ou mulheres. Sim. Rafa, foi um prazer imenso, viu? Primeiro eu queria parabenizar e engrandecer sua coragem de estar aqui, de se expor, né? De aceitar esse convite. Foi um convite repentino, né? Não foi nada assim muito com antecedência, confessamos, né? Mas pensei com muito carinho de trazer, porque acho que por toda a sua evolução, para mim seria muito importante você estar aqui, né? Nesse primeiro momento comigo. Então, parabéns pela coragem de estar expondo o seu caso. Obrigada por compartilhar a sua história conosco, porque isso com certeza você falou no início, então. Você trouxe sintomas claros. Você trouxe situações cotidianas que são muito, muito, muito frequentes e as pessoas normalizam. Então, assim, gente, escuta com atenção, principalmente esse início que ela trouxe pra gente, porque é muito importante, né? Agradecer por me permitir cuidar de você. Pra mim é uma honra, né? Com você, com todos os meus pacientes, eu sempre falo isso, mas é uma honra vocês confiarem um bem tão precioso que é a saúde mental, né? E depois vamos trazer ela pra gente poder falar sobre neurociência, sobre outras coisas muito interessantes, sobre sexualidade também, porque essa mocinha também tem uma pegada aí em relação a isso. E no final das contas, gente, tudo isso é saúde mental, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui hoje e uma honra maior ainda ter você como minha médica, como uma pessoa que me ajudou a sair literalmente do fundo do poço e estar hoje uma pessoa completamente diferente, com outras aspirações de vida mesmo, de mudança e de entendimento de mim mesmo. Muito obrigada por tudo que você me ajudou a construir na minha vida. Eu fico muito obrigada. E uma coisa que eu não falei, é importante ressaltar, é o seu comprometimento com o tratamento, né? Porque se você também não se envolve,
eu sozinha não consigo trabalhar, é um trabalho em conjunto, né? Então, é muito importante que a gente consiga dar a mão e caminhar junto em busca dessa melhora, e você fez isso com excelência. Você fez e faz isso com excelência. É lógico que a gente sempre tem pontos que a gente pode melhorar. Atividade física, né, gente? Que eu falo que é a tríade ali maravilhosa, que é a atividade física, o medicamento e a psicoterapia. A gente sempre, enquanto ser humano, tem questões. A gente está evoluindo, está aprimorando e melhorando. Mas, de fato, o quanto você é ativa e persistente no seu tratamento, isso também faz total diferença. Muito obrigada, é uma honra. E levo vários puxões de orelha. Então! Essa carinha de boazinha aqui, de vez em quando ela fica um tiquinho brava. Pouca coisa, né? Mas só um tiquinho. Só quando é necessário. Porque de vez em quando a gente, como paciente, a gente também dá umas... né? Uns capeludinhos, né? Sim. Então, certo. Muito obrigada. Eu que agradeço e será uma honra estar aqui com você de novo. Estaremos ansiosamente aguardando você para novos episódios, viu? Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando para os próximos episódios. E é isso. Clareza mental, vida em movimento, o que tem feito por você.